Você já parou para pensar no milagre silencioso que acontece todos os dias bem diante dos nossos olhos, muitas vezes sem que a gente sequer perceba? Pense em um bebê recém-nascido, frágil, cujos olhos mal conseguem focar a luz, chorando para expressar suas necessidades mais básicas. Agora, olhe para você mesmo, ou para as pessoas ao seu redor, seres humanos capazes de amar profundamente, de construir pontes, de desvendar os mistérios do universo, de sofrer crises existenciais e de encontrar significado na arte e na ciência. Como é possível que aquela pequena criatura se transforme neste universo complexo de pensamentos e emoções? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, nós vamos embarcar em uma das viagens mais fascinantes que existem, a viagem através da nossa própria vida. Guiados pelos ricos ensinamentos do livro Psicologia do Desenvolvimento, da autora V.T.H. Ganhou, nós vamos desvendar as engrenagens ocultas que movem a evolução da nossa mente, desde o primeiro choro até o último suspiro. Prepare-se, pois a história que vamos contar hoje é, na verdade, a sua história. Para começarmos a entender essa jornada, precisamos primeiro quebrar um mito muito comum. Quando falamos em desenvolvimento, a maioria das pessoas pensa imediatamente em crescimento físico, no aumento de peso ou de altura, ou no simples acúmulo de memórias. Mas o desenvolvimento psicológico é algo infinitamente mais profundo e poético. Não se trata apenas de uma linha reta ascendente. É um processo dialético, cheio de saltos qualitativos, de momentos em que parece que estagnamos e de revoluções internas. Historicamente, muitos estudiosos tentaram explicar de onde vem essa força que nos faz crescer. Alguns, com uma visão puramente biológica, acreditavam que tudo já estava escrito nos nossos genes desde o ventre materno. Como se fossemos sementes programadas para brotar de um jeito específico, independentemente do solo. Outros, no extremo oposto, defendiam que a criança nascia como uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e que a sociedade e o ambiente eram os únicos pintores dessa tela. Houve até quem tentasse juntar os dois, dizendo que a biologia e o ambiente simplesmente se somavam. Mas a psicologia moderna, fortemente influenciada por pensadores brilhantes como Vygotsky, nos mostra que a verdade é muito mais dinâmica. O desenvolvimento não é algo que simplesmente acontece com a criança. É algo que a criança faz acontecer através da sua própria atividade e da sua interação com o mundo. E é aqui que a educação, no seu sentido mais amplo, entra como a grande maestrina dessa orquestra, guiando e provocando as faíscas que acendem a consciência humana. Seguindo essa linha de pensamento, vamos voltar ao ponto de partida da nossa existência, os primeiros meses de vida. Quando um bebê nasce, ele é, do ponto de vista da sobrevivência autônoma, quase totalmente impotente. Se for separado de um adulto, ele não sobrevive. No entanto, é exatamente essa dependência extrema que cria o primeiro e mais vital elo social: a comunicação emocional com a mãe ou com o cuidador principal. Nos 2 primeiros meses, o cérebro da criança está se organizando rapidamente. A visão e a audição, embora rudimentares, começam a captar o mundo. E então, por volta do 2º mês, acontece algo mágico que os psicólogos chamam de complexo de animação. O bebê vê o rosto da mãe, ouve sua voz, e todo o seu corpinho reage. Ele sorri, agita os braços, respira mais rápido. Esse não é apenas um reflexo mecânico, é o primeiro ato de comunicação humana, é o nascimento da necessidade social. A partir desse momento, a criança começa a se desenvolver não apenas como um organismo biológico, mas como um ser social. Conforme os meses avançam e a criança entra na fase que chamamos de primeira infância, entre 1 e 3 anos, o mundo se expande dramaticamente. A criança aprende a andar, o que significa que o espaço ao seu redor não é mais algo que ela apenas observa de longe, mas algo que ela pode invadir, tocar e explorar. Se antes a atividade principal era a troca de afetos, agora a atividade que domina a vida da criança é a manipulação de objetos. Mas preste atenção neste detalhe fascinante: a criança não está apenas pegando coisas. Quando um adulto ensina a criança a segurar uma colher para comer, ou a usar um lápis para rabiscar, ele não está apenas ensinando um movimento físico.
O adulto está transmitindo a experiência histórica e cultural da humanidade condensada naquele objeto. A colher não é apenas um pedaço de metal ou plástico, é uma ferramenta cultural. Ao aprender a usá-la, a criança está aprendendo a se comportar como um ser humano. É nessa fase que a linguagem dá um salto espetacular. A criança passa de algumas dezenas de palavras para centenas, começando a nomear o mundo. E, no final desse período, por volta dos 3 anos, surge uma crise maravilhosa e exaustiva para os pais, a crise da oposição. O famoso eu faço sozinho. A criança começa a usar o pronome eu. Ela descobre que é uma entidade separada da mãe, com vontades próprias. Essa teimosia, essa rebeldia infantil, longe de ser um defeito, é a prova de que a autoconsciência está nascendo. É o primeiro esboço da personalidade. Avançando um pouco mais nessa trilha do tempo, entramos na idade pré-escolar, que vai dos 3 aos 6 anos. Se você observar uma criança nessa idade, verá que ela passa a maior parte do seu tempo fazendo uma coisa, brincando. Mas o que parece ser apenas um passatempo divertido é, na verdade, um trabalho psicológico de altíssima complexidade. A brincadeira de faz de conta, ou o jogo de papéis, torna-se a atividade principal que impulsiona o desenvolvimento. Quando a criança brinca de ser médico, professor, motorista ou mãe embalando uma boneca, ela está, na verdade, recriando as relações sociais dos adultos. Ela está experimentando regras invisíveis. Se ela é o médico, ela aprende que deve cuidar do paciente. Se ela é o paciente, aprende que deve obedecer ao médico. O jogo exige que a criança subordine seus impulsos imediatos às regras do papel que assumiu. Isso desenvolve a vontade, o autocontrole e a empatia. Além disso, é na brincadeira que a imaginação floresce de maneira vibrante. A criança pega um pedaço de madeira e o transforma em um cavalo, ou em um avião, ou em uma espada. Essa capacidade de dar um novo significado a um objeto é o embrião do pensamento abstrato. É também nessa fase que os sentimentos éticos e estéticos começam a brotar. A criança sente compaixão genuína pelo herói sofredor de um conto de fadas e raiva do vilão. O mundo interno se torna rico, colorido e profundamente humano, preparando o terreno para o grande desafio que está por vir. E então, o sino toca. A criança completa 7 anos e entra na escola primária. Este é um verdadeiro divisor de águas. De repente, a brincadeira livre e espontânea cede o lugar principal para uma nova e exigente atividade, o estudo. A escola não é apenas um lugar onde se aprende a ler e a escrever, é um novo ambiente social com regras estritas, horários e deveres. A criança deixa de ser apenas o filhinho da mamãe para assumir o papel de um aluno, que tem obrigações perante a sociedade. Essa transição nem sempre é fácil. Exige o que os psicólogos chamam de maturidade escolar. A criança precisa ter a capacidade de sentar-se quieta, de focar a atenção na voz do professor mesmo quando um passarinho canta lá fora. E de memorizar coisas que não são necessariamente divertidas. É um treinamento rigoroso da vontade. Mas os frutos desse esforço são extraordinários. Sob a orientação do professor, que se torna uma figura de autoridade quase absoluta, a mente da criança passa por uma reestruturação profunda. O pensamento, que antes era ligado apenas às imagens e ações concretas, começa a se tornar lógico. A memória deixa de ser um registro aleatório de cores brilhantes e passa a ser intencional. A criança aprende a usar técnicas para lembrar o que é importante. A atenção torna-se focada. Além disso, as relações com os colegas começam a mudar. No início, eles são apenas pessoas que sentam na mesma mesa, mas, com o tempo, a opinião do grupo passa a ter peso. A criança começa a se ver através dos olhos dos outros, desenvolvendo a capacidade de autoavaliação. Mas a vida não nos deixa descansar na tranquilidade da infância por muito tempo. Assim que a criança parece ter dominado as regras do jogo escolar, uma tempestade biológica e psicológica se forma no horizonte, a adolescência. Abrangendo aproximadamente dos 12 aos 15 ou 16 anos, este é um período de crises, rupturas e renascimentos. O corpo passa por mudanças dramáticas, rápidas e muitas vezes desproporcionais devido à puberdade.
Os hormônios entram em ebulição, causando oscilações de humor, irritabilidade e uma energia que parece inesgotável, mas que se esgota rapidamente. No entanto, a maior revolução não acontece no corpo, mas na mente. O adolescente adquire uma nova percepção de si mesmo, ele sente, com todas as suas forças, que não é mais uma criança e exige ser tratado como um adulto. O grande drama é que, na maioria das vezes, os pais e a sociedade ainda o veem como o menininho de ontem. Esse choque de expectativas gera conflitos, rebeldias e a famosa crise da adolescência. O adolescente afasta-se emocionalmente dos pais para buscar o seu verdadeiro refúgio, o grupo de amigos. A comunicação íntima com os colegas torna-se a atividade principal dessa fase. O amigo não é mais apenas alguém para jogar futebol ou brincar de boneca, o amigo é o confidente, o espelho da alma. O adolescente procura no grupo a aceitação que sente faltar no mundo dos adultos. Eles criam seus próprios códigos de honra, onde a lealdade, a sinceridade e a coragem são os valores supremos. É também nessa idade que os primeiros e confusos sentimentos românticos começam a despertar, trazendo consigo uma mistura de curiosidade, timidez e fascínio. Intelectualmente, o adolescente dá um salto gigantesco. Ele não apenas absorve fatos, mas começa a questioná-los. O pensamento hipotético dedutivo se forma. Ele é capaz de teorizar, de imaginar mundos possíveis, de debater ideias abstratas sobre justiça, amor e liberdade. O adolescente é um filósofo em formação, questionando ferozmente as regras do mundo para poder, finalmente, encontrar o seu próprio lugar nele. E assim, depois das tormentas da adolescência, o barco da vida navega para as águas da juventude, ou do início da idade adulta, que vai dos 16 aos 25 anos, coincidindo frequentemente com o final do ensino médio e os anos de universidade. Se a adolescência era a fase de tentar descobrir quem eu sou, a juventude é a fase de decidir o que eu vou fazer com quem eu sou. A grande força motriz desse período é a escolha da carreira profissional e o planejamento do futuro. O estudo muda de figura, ele não é mais uma obrigação genérica, mas uma preparação específica para a vida adulta. O jovem universitário mergulha no conhecimento especializado, desenvolvendo um pensamento altamente teórico e crítico. Mas a juventude é também a primavera do coração. Os sentimentos se aprofundam e se estabilizam. O amor deixa de ser uma paixão platônica ou um flerte desajeitado e passa a assumir formas mais sérias, baseadas em afinidades reais, valores compartilhados e no desejo de construir um futuro a dois. É a idade da plenitude física e da beleza, da energia vibrante e do idealismo. O jovem não quer apenas viver no mundo, ele quer mudá-lo, quer deixar a sua marca. Ele forma o seu projeto de vida e a sua visão de mundo, consolidando seus valores éticos e morais. É um momento de intensa autoeducação, onde o indivíduo não precisa mais de um adulto dizendo o que é certo ou errado, ele mesmo se impõe metas. Avalia seus próprios defeitos e se esforça conscientemente para se tornar a melhor versão de si mesmo. Com o passar dos anos, as responsabilidades se acumulam e entramos na longa e densa fase da vida adulta, que se estende dos 25 até por volta dos 60 anos. Esta é a fase da realização, da construção e, simultaneamente, de grandes pressões psicológicas. O adulto jovem, entre os 20 e os 40 anos, está focado em duas grandes frentes: estabelecer-se firmemente na sua profissão e construir uma família. A energia é direcionada para o trabalho produtivo, para o sucesso na carreira e para o sustento da casa. O casamento e o nascimento dos filhos trazem alegrias incomensuráveis, mas também novos e complexos papéis. O indivíduo precisa aprender a ser cônjuge, a ceder, a compartilhar o espaço íntimo e, mais tarde, a assumir a pesada responsabilidade de formar um novo ser humano. O amor amadurece, tornando-se uma parceria de vida, fundamentada no respeito e no sacrifício mútuo. Contudo, ao cruzar a fronteira dos 40 anos, muitas pessoas encontram uma névoa inesperada, a chamada crise da meia-idade. Biologicamente, o corpo começa a dar os primeiros e sutis sinais de que a juventude eterna é uma ilusão. O adulto olha para o caminho que percorreu e se pergunta: era isso mesmo que eu queria? Valeu a pena? O que eu fiz dos meus sonhos de juventude?
É um período de balanço existencial rigoroso. Quem sente que construiu algo significativo, encontra paz e renova suas forças para a segunda metade da vida. Mas quem sente que traiu sua própria essência pode ser acometido por uma profunda melancolia, ansiedade e um desejo urgente de mudar tudo antes que seja tarde demais. Superada essa crise, a maturidade traz consigo uma nova serenidade. O foco passa muitas vezes do sucesso puramente individual para o desejo de guiar as novas gerações, de ser um mentor, de contribuir para a sociedade de forma mais altruísta. É o momento em que a experiência acumulada se transforma, finalmente, em verdadeira sabedoria. E, seguindo o curso inexorável do rio da vida, chegamos à terceira idade, a fase que se inicia por volta dos 60 anos. Na nossa sociedade moderna, esse marco frequentemente coincide com a aposentadoria. O fim da vida laboral ativa pode ser um choque profundo. De um dia para o outro, o indivíduo perde a rotina que estruturou seus dias por décadas, perde o contato diário com os colegas de trabalho e, muitas vezes, sente que perdeu o seu papel de utilidade social. É a síndrome da aposentadoria, que pode trazer sentimentos de vazio, inutilidade e depressão. Além disso, o corpo inevitavelmente perde o seu vigor. As doenças se tornam mais frequentes e a proximidade da finitude torna-se uma realidade inegável. No entanto, a velhice não precisa ser e não deve ser um período de luto contínuo. Pelo contrário, pode ser uma fase de profunda libertação e significado. Aqueles que se prepararam psicologicamente para essa transição encontram novos propósitos. Eles se voltam para as suas raízes, para a espiritualidade, para a história da sua família. O tempo ganha uma nova dimensão. A maior alegria muitas vezes passa a ser a convivência com os netos, o prazer de ver a continuidade da própria vida nas gerações futuras. É o momento do balanço final. O grande desafio psicológico da velhice, como bem apontou o psicólogo Erik Erikson, é alcançar a integridade do ego em oposição ao desespero. É ser capaz de olhar para trás, aceitar a própria história com todos os seus erros e acertos, e dizer, minha vida teve um propósito, e eu sinto paz. Aqueles que alcançam essa integridade enfrentam o crepúsculo da vida não com amargura, mas com uma aceitação serena e luminosa, deixando como maior herança o seu exemplo e o seu amor. Ao olharmos para trás, revendo todas essas etapas que discutimos hoje, fica evidente que o desenvolvimento humano é uma obra de arte contínua, nunca totalmente acabada. Desde o bebê que busca o olhar da mãe, passando pela criança que constrói castelos de blocos, pelo adolescente que chora por um amor não correspondido, pelo jovem que planeja conquistar o mundo, pelo adulto que carrega o peso das responsabilidades, finalmente, pelo idoso que sorri ao ver o neto brincar. Em cada uma dessas fases, nós somos a mesma pessoa, e ao mesmo tempo, somos seres completamente novos. A nossa mente se molda através das nossas interações, das nossas lutas, das nossas dores e das nossas vitórias. Entender a psicologia do desenvolvimento não é apenas um exercício acadêmico, é um exercício de profunda empatia. Ao compreendermos as crises do adolescente, nós nos tornamos pais e educadores melhores. Ao compreendermos as angústias da meia-idade, nos tornamos parceiros mais compreensivos. E ao compreendermos os desafios da velhice, nos tornamos filhos e netos mais amorosos. Nós somos, todos nós, viajantes no mesmo trem do tempo, cada um no seu vagão, mas compartilhando a mesma paisagem em transformação. Que possamos olhar para nossa própria jornada com mais carinho, honrando cada cicatriz e cada sorriso que nos trouxeram até aqui. A vida é um sopro, sim, mas é um sopro capaz de compor a mais bela das sinfonias. Agradeço imensamente por você ter nos acompanhado em mais este episódio. Reflita sobre o seu momento atual, abrace a fase em que você está e lembre-se, enquanto houver fôlego, haverá desenvolvimento, haverá aprendizado. Haverá vida em sua mais pura essência. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os mistérios da nossa existência.